Se vives de acordo com a opinião alheia, você jamais será rico. Agora, se você vive de acordo com a natureza, você jamais será pobre. Hoje eu quero falar de uma das obras que mais me influenciam a vida e foi escrita pelo dos personagens que eu mais admiro, que é o Sêneca. O Sêneca ele é um dos principais filósofos do estoicismo, junto com Epíteto, Marco Aurélio Zenão, que é seu fundador. Ele é contemporâneo de Jesus Cristo, ele nasceu, acho que o ano 4 antes de Cristo e morreu em 65. Então ele é um grande influenciador do cristianismo, dos pensamentos do cristianismo. E ele também influenciou muito depois, na época do Renascimento. As cartas, elas foram escritas de Sêneca a Lucílio. O Lucílio contratou o Sêneca para poder ensiná-lo como professor a iniciação ao estoicismo. O Sêneca escreve sobre temas diversos, assim. Ele escreve sobre amor, ele escreve sobre a alma, ele escreve sobre as emoções, sobre a glória, a virtude, Deus, alma. Ele escreve sobre a riqueza, sobre os valores humanos. Eu já falei amor? Ele escreve muito sobre o amor. Gente, ele ensina a viver a vida de uma maneira mais feliz. Uma das coisas que eu acho mais legais do Sêneca é que ele demonstrava os valores dele pelo exemplo. Então, ele era um dos caras mais ricos de Roma, ele foi conselheiro do imperador, ele doou tudo que ele tinha para a escola e ele foi condenado à morte pelos seus valores, quando foi conselheiro de Nero. Muitas coisas que eu li lá fazem muito parte da nossa vida. E as cartas, elas são todas completas em si. Então, as cartas, elas podem ser lidas em qualquer ordem. Os temas delas, elas têm um título que já mostra pra gente o que a gente vai encontrar lá. Os pensamentos deles são muito claros e são fáceis de ler. A leitura dele é muito tranquila. A tradução das cartas que eu peguei no Kindle, elas são muito simples. É uma leitura muito simples e muito gostosa de ler. É como dois amigos conversando entre si e as respostas que o Lucílio dá para ele, elas já estão inseridas nas cartas do Sêneca. Então dá para a gente entender o diálogo entre os dois. Ele falava mais sobre a honra, sobre o amor, sobre a virtude. Ele fala que a nossa maior riqueza é o nosso tempo, que a qualidade do nosso tempo é que dita a nossa qualidade de vida. Muitas pessoas podem viver 20 anos, 30 anos e viver uma vida plena, enquanto outros podem viver 80 anos e, na verdade, já ter morrido há muito tempo. Ele fala que a escassez do tempo ela é falaciosa, que ela, na verdade, não existe. Que, na verdade, nós somos esbanjadores de tempo. A gente gasta muito tempo tentando provar para os outros uma imagem que, muitas vezes, não tem nada a ver com a nossa vida. Que aquele que sabe o valor do seu tempo, ele deixa de lado as distrações e deixa de lado o juízo alheio. Ele diz que a gente tem que ter uma amizade muito profunda com a nossa vida e uma aceitação com a morte. A gente tem que ter as pazes com a morte para a gente poder viver a vida sem medo. Porque uma das maiores características da vida é a impermanência. A qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer. Muitas pessoas veem o estoicismo como um voto de pobreza, e na verdade não é. O Sêneca ele fala que existe grande honra, na verdade, na riqueza, mas que a gente deve viver de acordo com a natureza e não ser dependente da riqueza, não ser escravo dela. Ele diz que a riqueza ela traz consigo grande responsabilidade, porque com o valor material que a gente possui, a gente também tem maiores condições de desenvolvimento moral e desenvolvimento de compartilhar com o outro aquilo que a gente adquiriu. Então, a riqueza, na verdade, ela é uma oportunidade, os desafios também são oportunidades para a gente poder se desenvolver melhor como pessoa. O Sêneca ele teve vários altos e baixos na vida. Então, ele fala com propriedade sobre aquilo que ele diz. E ele também fala para a gente fugir da necessidade de aplausos ou das vaias, que a nossa vida deve ser independente disso, que a vida firme em si, ela não vai oscilar
de acordo com os outros. Eu vou falar aqui umas frases e uns pensamentos que eu acho lindos dele. Ele diz, por exemplo, que uma mulher linda, ela não é aquela que se elogiam as pernas ou os braços. Que a beleza dela ela tem que ser tão completa em si que fica impossível de você elogiar as partes isoladas. Ou seja, é uma mulher que ela tem a virtude interna e externa a ponto de ser uma obra em si. Eu acho isso lindo. 2000 anos atrás, uma pessoa já admirando a outra pessoa dessa forma. Tem uma outra que ele fala que o amor não se define. O amor só pode ser sentido. Apressa-se a viver bem, porque cada dia em si é uma vida. Trabalha como se fosse viver para sempre. E ama como se você fosse morrer amanhã. Eu acho isso legal demais também. Muitas das coisas que a gente deseja conquistar parecem muito difíceis. Mas na verdade elas só são difíceis porque a gente não ousa a conquista. Só se dedica a esperar o futuro quem não sabe viver o presente. Ele diz também, nossa, essa eu acho o máximo, que a glória é a sombra da virtude e que ela sempre vai acompanhar a virtude. E da mesma maneira que muitas vezes a sombra está atrás da gente e outras na nossa frente, muitas vezes a gente não vai enxergar a glória na nossa frente, mesmo vivendo uma vida muito virtuosa. Mas é só uma questão de paciência, porque as duas são intimamente ligadas. Eu acho lindo isso. Nisso a gente erra. A gente coloca a morte como um acontecimento futuro, como algo que está para acontecer. Como, na verdade, grande parte dela já aconteceu. Cada hora que passa é uma hora que já foi deixada para a morte. O homem que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. Então é isso. Essas 124 cartas, as cartas de um estoico, elas são lições muito profundas para a vida, que vieram de uma das pessoas mais sábias que eu tive o prazer de ler, e a pessoa que eu mais admiro, assim, de todos os filósofos, e eu recomendo com muita força. Fica a dica, então, para você. Um ótimo dia.